Bom dia e a paz do Senhor, querido irmão, a paz do Senhor, querida irmã. Trago-vos uma palavra de fé e esperança para esta manhã, que encontra-se registrada no livro de Salmos, de número 99, o versículo 6, diz-nos o seguinte, a santa e gloriosa palavra do Senhor: Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que invocam o seu nome, clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Amados em Cristo Jesus, aqui este versículo nos diz acerca de três personagens bíblicos que são muito conhecidos, três personagens bíblicos que todos conhecem de cor e salteado. Moisés e Arão foram aqueles que foram usados por Deus, Moisés principalmente, para libertar o povo de Israel da terra do Egito, para libertar o povo de Israel da terra da escravidão. Samuel foi alguém que foi profeta e sacerdote ao mesmo tempo em Israel, e ao seu tempo ele teve um grande destaque, ao seu tempo ele teve um destaque enorme entre a nação, e eram pessoas, Moisés, Arão e Samuel, que clamavam a Deus, invocavam ao Senhor, e ele os ouvia. Aqui o salmista retrata e traz esses três personagens, denotando que são personagens, ou melhor dizendo, que eram personagens que em vida tinham comunhão com Deus. O que diferenciava estas pessoas das demais à sua época, a época em que existiam, é que tinham comunhão com Deus. Lembram de Moisés, quando Moisés clama ao Senhor, e Moisés clamando a Deus acerca do povo que foi até ele, quando saíram da terra do Egito e estavam de frente ao Mar Vermelho, e Moisés clamando a Deus, e Deus disse: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo para que marche. O que é que você tem nas tuas mãos? E Moisés tinha em suas mãos um pedaço de madeira que era um cajado. Então toca no mar e verás o livramento que o Senhor Deus vos dará. Eram pessoas que tinham comunhão e tinham intimidade com Deus, invocavam ao Senhor e o Senhor lhes respondia. Amados em Cristo Jesus, quantas vezes pensamos que é somente a oração do pastor, é somente a oração do missionário, é somente a oração daquele que tem um curso teológico, é somente a oração daquele que parece estar um nível mais elevado na igreja, somente a oração destes Deus ouve. Não, um dos requisitos primordiais para Deus ouvir a oração de um servo seu, um dos requisitos primordiais para Deus ouvir a oração de uma serva sua é a comunhão e é a intimidade com Deus que este servo e esta serva têm quando vão fazer as suas orações. O salmista aqui utilizou estes exemplos de pessoas, Moisés, Arão e Samuel, denotando ser pessoas que tinham comunhão para com Deus. Às vezes falamos com tantas pessoas durante o dia, mas esquecemos de tirar um minuto sequer para falar com Deus. Esquecemos de tirar um minuto sequer para orar e buscar ao Senhor. Quem sabe você às vezes vai dormir e esquece de orar a Deus agradecendo o dia que Ele te deu. Quem sabe você acorda e esquece de orar a Deus agradecendo a noite de paz que Ele te deu e pedindo uma bênção para este dia. Mas nesta manhã eu quero conclamar você a ter comunhão com Deus, pois aqueles que têm comunhão com Deus, a comunhão com Ele é através do seu Filho Jesus Cristo. Nós orando a Deus, buscando ao Senhor, vamos tendo comunhão com Ele dia após dia, e temos a certeza absoluta que a nossa oração, não no meu e nem no teu tempo, ela será respondida. Falando em clamor, a Bíblia relata de clamores, de três clamores em específico, realizados em locais diferentes. Um dos primeiros clamores que a Bíblia ela vem relatar, que a Bíblia vem dizer, é o clamor do céu. Lembra quando o Senhor Deus disse a Isaías: quem enviarei e quem há de ir por nós? Era um clamor divino, era um clamor dos céus.
Também a Bíblia relata do clamor que houve no inferno. Lembra da passagem bíblica relatada por Jesus acerca do rico e Lázaro? O rico no inferno clamou e disse: Pai Abraão, permita que este vá até a minha parentela e lhes pregue de Deus, acerca de Deus, para que não venham para este lugar terrível aonde eu estou. E existe também o clamor, depois do clamor do céu, o clamor do inferno, existe o clamor da terra, que é aquele clamor que é feito por mim e por você que adoramos a Deus. Aquele clamor que é feito por mim e por você que cremos e acreditamos em Deus. Todavia, amados em Cristo Jesus, para que Deus ele responda a nossa oração, para que Deus responda ao nosso clamor, há a necessidade de preenchermos alguns requisitos. Primeiro, há a necessidade de crermos. Ora, pois se buscamos a Deus para que Deus nos abençoe, nos conceda algo, há uma necessidade que você creia que Deus ele tem o poder de responder a sua oração e irá responder a sua oração, pois não adianta nada você clamar a Deus e duvidar que Ele é poderoso para te abençoar. Também há a necessidade de você obedecer a Deus. Costumamos pregar, costumamos dizer que Deus tem compromisso para com aquele que tem compromisso para com Ele. Ora, amados em Cristo Jesus, temos que obedecer ao Senhor para que então tenhamos o favor dEle, para que então tenhamos a bênção dEle. Em terceiro lugar, eu quero aqui dizer, para que Deus ouça o teu clamor, há uma necessidade que você aceite a vontade dEle. Ora, amados em Cristo Jesus, o apóstolo do amor, o discípulo amado, o apóstolo João, vem nos dizer na sua primeira carta de João, que Deus ouve a nossa oração quando fazemos a sua vontade, quando você deixa a sua vontade própria de lado e passa a obedecer e a seguir a vontade de Deus, você está a um palmo de ter a sua oração respondida por Deus. Nós temos alguns exemplos clássicos na Bíblia de pessoas que clamaram a Deus e tiveram as suas orações respondidas. O primeiro exemplo que quero trazer para os irmãos aqui é a mulher Sirofenícia. Jesus, ao entrar em uma casa de hebreus, de judeus, ele não querendo que as pessoas daquela redondeza soubessem que ele estava ali, o seu foco e intuito era de anunciar o reino de Deus às pessoas que encontravam-se naquela casa. Todavia chegou uma mulher ali que era Sirofenícia, era de uma outra nação, e esta mulher, ela disse: Jesus, acode-me, porque a minha filha é possessa e endemoniada, e minha filha precisa de uma libertação. E Jesus, olhando para ela, disse: filha, primeiro há a necessidade de eu aqui dar o pão aos judeus, aos filhos de Israel. Não tenho como agora deitar do pão aqueles que não são judeus. Mais ou menos isto Jesus quis dizer àquela mulher Sirofenícia, e aquela mulher, na sua humildade e na sua grande fé, ela disse: mas Jesus, mestre, os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E quando esta mulher, ela diz isto para Jesus, Jesus viu a grande fé dela e a humildade dela, e Jesus lhe abençoou e disse: a tua filha já está liberta. E quando aquela mulher chegou na sua casa e encontrou a sua filha liberta, já completamente estável e estabilizada, pois os demônios a haviam abandonado. Amados em Cristo Jesus, quando eu chego até Deus para buscar dele um favor, uma bênção, tenho que chegar com o coração limpo, com o coração aberto a receber a graça e o favor divino dele. Tenho que chegar com humildade diante dele, pois a palavra do Senhor é clara em nos afirmar que os humilhados serão exaltados
humilhados, e os exaltados serão humilhados. Já ouviram um ditado que quem com exaltação quer obter alguma coisa, nada consegue, senão aquele que tem uma atitude de humildade, ele consegue as coisas. Sim, isto é verdade. Na humildade, na nossa humildade para com Deus, Deus abrirá as portas para mim e também para você. Nós temos o exemplo de Ana. Ana era esposa de Eucana, e Eucana tinha ainda uma outra mulher, e a Penina. E a Penina tinha filhos e Ana não tinha. E Ana clamou ao Senhor. E Ana entrou no templo para clamar e buscar a Deus, dizendo: Deus, dê-me um filho. E Deus ouviu a oração persistente e insistente de Ana, e lhe concedeu e lhe deu a vitória. Amados, e quando o sacerdote Eli olhou para Ana, achou que a mesma se encontrava embriagada, mesmo sendo 9 horas da manhã. Pode ser que pessoas não entenderão o teu clamor para com Deus, mas não tem importância. Só quem precisa entender o teu clamor e a angústia com que muitas vezes você clama a Deus é aquele que tem o poder de ouvir e responder a tua oração, que é o Deus a quem eu sirvo, que é o Deus a quem você serve. Lembram da história de Josafá, quando Josafá clama a Deus, pois os amonitas, os moabitas e os habitantes da montanha de Seir propuseram guerra contra Josafá, contra o reino de Israel. E quando propuseram guerra contra o reino de Israel, então Josafá foi clamar ao Senhor, e Deus mandou o profeta para dizer a Josafá que a vitória seria certa, que a vitória lhe seria concedida. Amados, ficaria eu aqui a noite toda relatando diversos, inúmeros exemplos na Bíblia de orações que foram por Deus respondidas. O que eu quero dizer para você nesta manhã, e trago uma mensagem e palavra de Deus para você esta manhã. O versículo que lemos traz 3 pessoas de destaque no cenário judaico-cristão, no cenário de Israel, que foram Moisés, Arão e Samuel. Eram pessoas que tinham comunhão com Deus. Então, volto a repetir para os irmãos, para termos a bênção de Deus recebida, há uma necessidade de termos compromisso com Ele. E ter compromisso com Deus implica em ter comunhão com Deus. Deus quer ouvir o teu clamor. Lembra do relato bíblico do cego de Nascença, que disse: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, e insistiu em clamar ao Senhor, e na sua insistência em clamar a Deus, Jesus lhe respondeu, curando-o daquela cegueira. Há uma necessidade, amados, de buscarmos a Deus insistentemente. Não é na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta vez buscando a Deus e desistir e parar 1 mês, 2 meses depois. Não. Lembram do versículo bíblico, o Sermão da Montanha, Mateus, no capítulo 7, pedi, dar-se-vos-á, buscai, encontrareis, e batei, abrir-se-vos-á. Pois o que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, se abre. Há uma necessidade, uma insistência e de uma persistência da minha e da tua parte. Amados, é na comunhão com Deus, dia após dia, que nós temos as nossas bênçãos alcançadas. E Deus nos dá, aleluia, o seu favor, a sua graça divina para resistirmos aos dias maus. Então eu quero dizer para você esta manhã, quero conclamar você, não pare de buscar, não pare de orar, não pare de clamar, não pare de invocar a Deus. A bênção não veio após 1 mês, 2 meses, 3 meses orando a Deus, continue clamando. A bênção não veio após 1 ano, 2 anos, 3 anos buscando a Deus, continue clamando. A bênção não veio após 5 anos, 10 anos, 15 anos, 19 anos buscando a Deus, continue clamando. Eu não sei qual é o seu clamor, se é uma casa própria, ou se é uma porta de emprego, uma vitória na justiça, ou saúde na família. Eu não sei qual é o teu problema, mas eu quero declarar em nome de Jesus
o Deus que abre portas, abrindo portas para você esta manhã. Então creia, confie, deposita a tua fé e esperança em Deus. Fazendo isto com comunhão com Deus e compromisso com Ele, Deus vai te exaltar. E aqueles que não creram e acreditaram, verão o Deus a quem eu sirvo entregar para você a vitória. Fique nesta palavra de fé e esperança esta manhã e tenham todos um dia abençoado no nome de Jesus.